E veja neste capítulo de hoje, Aninha então que diz para Margot que o que ela mais deseja é acabar com o casamento de Danilo com Olga. Se levantando, Margot então diz: é assim que se fala. Erga a cabeça, menina. Eles já pisaram muito em você. Olha, você não pode deixar que eles continuem rindo de você. Aninha então diz que hesitou por amor à sua família, mas de agora em diante ela irá dar o troco. Caminhando pelas ruas da cidade, Aninha conversa consigo mesmo, dizendo: do que adianta eu ser dona da fábrica, eu ter tanto dinheiro e não ter amor? Firme, ela então diz: eu não posso passar a vida inteira chorando, eu tenho que erguer a cabeça e seguir em frente. Aninha então que entra e logo seu tio Margarido percebe que ela está chorando e ele pergunta o que houve. Aninha então conta para Dona Mocinha e seu tio Margarido que ele está de casamento marcado. Dona Mocinha questiona dizendo que não pode acreditar. Bravo, Margarido diz que vai matar Danilo. Margarida então diz para Aninha para ela ir para o sítio e ficar do lado da família dela. Rapidamente, Dona Mocinha se prontifica dizendo que vai pegar o Tonico para eles irem para o sítio. Danilo, que conversa com seu cachorro Sansão, diz que sente um carinho pelo filho de Aninha. Ele diz que não sabe o porquê, mas ele gosta do garoto. De repente, sua tia que entra no quarto perguntando se ele está indo visitar Olga. Sério, ele diz que não, pois já tem um outro compromisso. Desconfiada, sua tia então pergunta se ele vai visitar a viuvinha. Sua tia começa a falar e Danilo sai deixando ela falando sozinha. Enquanto isso, Celina comemora dizendo para Graça que Aninha vai pagar toda a dívida e ela vai ficar livre para se casar com Guilherme. Ela então percebe que sua irmã Graça ficou triste e questiona o porquê. Graça disfarça dizendo que está feliz por ela. E antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades. Voltando ao resumo. Enquanto isso, Danilo, que compra flores e Soldado Peixoto está observando ele e seguindo. Danilo então vai até a casa de Aninha. Rapidamente, Jezebel diz: ora, Danilo, flores para mim? Sincero, ele então diz que não é para ela e sim para Aninha. Aproveitando a deixa, Jezebel então questiona. Ele está noivo de Olga e está arrastando as asas para cima de Aninha e que ele está querendo dar o golpe do baú e herdar a fábrica. Rapidamente, Danilo então explica que ele não precisa dar o golpe do baú. Jezebel então diz que Aninha não está. Perdendo a paciência, Danilo então deixa as flores e o recado que ele irá voltar mais tarde. Conversando consigo mesmo, Jezebel diz: eu tenho que fazer de tudo para afastar esse rapaz, para bem longe da Ana Francisca. Enquanto isso, o doutor Paulo que vai até a Olga. Olga então diz para o doutor que se sente muito fraca e quer conversar a sós com ele. Terêncio e Marieta se recusam a sair, quando de repente o doutor então diz: olha, já que estamos em família, quem sabe a moça não está esperando a visita da cegonha? Olga então fica de boca aberta e muito brava com o doutor. E ele diz: olha, eu sei que você está noiva, né? E quem sabe não é só questão de apressarmos o casamento. O delegado então avança em cima do médico dizendo que irá esmagar ele, mas Olga insiste que quer falar a sós com o médico. Terêncio então diz que vai para a sala, mas antes ele dá um recado ao doutor dizendo: olha, lembre-se que eu sou o delegado desta cidade. Olga então que fica a sós com o doutor, ela então diz para ele que não tem nada, mas precisa inventar uma doença para segurar Danilo, pois se ela estiver doente, ele não terá coragem de desmarcar o casamento. Ela então pergunta para o doutor: e aí, vai me ajudar a inventar uma doença?
Enquanto isso, no sítio, eles que jantam. A avó diz para Margarido não ficar arrastando asa para Dona Mocinha na frente de todos. E a Aninha, então, que fica com sua avó a sós, sua avó, então, chama ela para sentar no colo. Ela diz para a Aninha que a Aninha pode chorar, pode desabafar, pois ela estará para colher as lágrimas de Aninha. Danilo, então, que conversa com seu amigo Guilherme, questionando onde Aninha pode ter ido. Guilherme, então, diz que ela pode ter ido visitar a família dela no sítio. Danilo, então, diz que ficará de plantão esperando Aninha voltar. Enquanto isso, o doutor, então, diz, Olga, você quer que eu invente uma doença para você? Olga confirma que sim e diz que tem que ser uma doença grave para o Danilo não desmarcar o casamento. Aos gritos, o doutor então diz que não irá arranjar doença nenhuma. O médico então que desce e diz para o delegado e para Marieta que Olga está bem e que apenas vai receitar bifes de fígado quase cru para ela comer todos os dias. Enquanto isso, já ficando tarde da noite, Danilo está de prontidão na porta da casa de Aninha à espera dela. Enquanto isso, no sítio, Aninha diz para sua avó e para seu tio Margarido que irá passar a noite por lá. Na cidade, Danilo está à espera dela e Soldado Peixoto está a vigiar Danilo. Bernadette, então, que percebe Danilo ao redor da casa, avisa para Jezebel. Jezebel, então, diz que precisa fazer alguma coisa bem horrível para Danilo parar de ficar rodeando a casa a noite toda. Bernadette então dá uma ideia e rapidamente elas descem até a cozinha. Jezebel então manda Epaminondas subir com um tacho de água e manda ele jogar pela janela. Eles então acertam Danilo de cheio. Danilo leva um banho. Jezebel então manda Danilo sair da propriedade dela. Bravo, ele recruta dizendo que agora que ele não sai mesmo. Ela então ameaça dizendo que o próximo será um tacho de água fervendo. Enquanto isso, Márcia e Timóteo que chegam no sítio, Márcia está muito brava, pois está toda cheia de barro e lama, porque Timóteo deixou a carroça atolar. Márcia, então, que abraça sua prima Aninha e pergunta o que ela foi fazer lá. Margarida, então, conta para Márcia que Aninha está de coração partido. E a avó completa dizendo que aquele tardio Danilo tá de casamento marcado na igreja. Márcia, então, revela que já sabia, pois ela vai fazer os penteados da festa. Aninha então chora e se lamenta dizendo que Danilo fez muitas promessas. Márcia então pergunta para Aninha se ela conversou com ele sobre o filho deles. Aninha então diz que não, pois ele já sabe de tudo. Aninha então diz que errou em acreditar nele outra vez e que quase até desistiu da vingança. Bravo, Margarido diz, mas agora você não há mais de desistir. Eles então que conversam e dizem para Aninha que está do lado dela. Firme vó diz, nós somos sua família e queremos a sua felicidade. Todos juntos então, eles abraçam Aninha. No quarto a sós com Márcia, Aninha diz que não está satisfeita em somente tirar a fábrica da cidade, pois ela irá acabar com o casamento dele com a Olga. Márcia fica de boca aberta, gostando da ideia. Aninha diz que não vai deixar ele se casar e ficar o resto da vida rindo dela pelas costas. Márcia gosta da ideia e diz, é assim que se fala bem. Márcia então dá a ideia para Aninha de arrumar um outro pretendente para Danilo ficar com ciúmes. Aninha então diz que não tem condições de gostar de alguém, pois está muito ferida. Márcia continua insistindo, dizendo, arruma um namorado só para manter o Danilo longe de você. Depois, se vai dar certo ou não, aí já é outra coisa. Por que você não arruma, hein?
Pensativa, Aninha então diz: Verdade, por que não?